Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa Sejam noite. bem-vindos. Prontos para saberem mais sobre o destino? Essa é uma dúvida que todo mundo sempre tem, né? Acho que é uma das perguntas que a gente mais ouve, né? Bom, então para os que não me conhecem, meu nome é José Lager, sou apresentador e temos outro participante, o Julio, que está comendo um palito agora, mas que ela vai intervir durante todo o tempo. Com certeza, daqui a pouco ela já se manifesta. Porque, afinal de contas, ela faz parte do nosso destino, né? Muitas maneiras. Oi, Vera. Oi, Rani, Dagoberto, Johnny, Ieda, Socorro. Sejam bem-vindos. E de outras pessoas. Jana, César, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Antes de começar, só vou pedir para vocês, quem não tiver inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. E se gostar da live de hoje, deixe um like ali. Temos muitos outros vídeos para vocês verem aí nas nossas playlists deste ano, vídeos anteriores. Dá para se divertir. Tá bom, pessoal? Então deixa o convite aí para vocês. Ô, Cláudia, tudo bom? Muito bem. Marlene, tudo bem? Vamos lá, então. Vocês estão ouvindo bem? A música está muito alta, tá? Vamos diminuir aqui. Sim, vou bater uma musiquinha. Melhorou agora? Melhorou, Scott? Uau, Enquanto isso, tá, vou tirar. Perfeito, tirei a música agora e espero que vocês estejam ouvindo. Oi, Virginia, tudo bom? eu só para saber a Você sempre a Virginia entra, dá um oi. Bom, então vamos começar com o tema de hoje. Para mim sempre foi um tema extremamente importante. Só um pouquinho, que eu só tô falando uma música mais legal, entendeu? Deixa eu fazer assim. Vamos ver. Agora deve ter desaparecido. A gente tem esse delay, então a gente não sabe. A gente tem um pouquinho de delay aí com vocês, Sim, então temos a uns gente 20 segundos de delay. não sabe se Tá? funcionou. Bom, enquanto isso, eu acho que não tem outro som de fundo aí. Não, a princípio aqui não aparece mais nada, mas sei lá eu, né? Bom, então, voltemos. Puxa vida, a música continua. Tira de onde instalaste. Mas eu já tirei? Funcionou. Tá bom. Tá, ok. Perfeito. Bom, como sabemos todos que es un tema extremadamente importante y fue uno de los motivos de mayor estudo na minha vida, vamos fazer mais de uma live a esse respeito. De fato, não quero banalizar os conhecimentos que foram importantes em minha vida, no meu consultório, e podem ser extremamente marcantes para cada um de vocês. Digamos que si vamos a estudar as deusas egipcias do destino, esto nos leva irremediablemente a comparar con otras mitologías, como a griega, a romana, etc. Mas vamos nos centrar en aquilo que es menos conhecido y estudado, que son as deusas do Egipto y su relación con el conceito de destino. Digamos que a cultura egipcia para mí siempre fue un oasis de conhecimentos. E as deusas do destino, Seshat, Shait, Renenet Wadjet, Meskemet, vão nos levar a uma viagem ao passado onde vamos tentar desamarrar seus mistérios. Eu quero que o pessoal repita os nomes depois da aula. Vamos ficar. Isso aí. Nós colocamos depois no final. Isso.
Então, na minha vida como mestre, temos que entender que passei por infinidade de situações que me levaram a questionar tudo o que se sabe a respeito do destino. Por isso fui, digamos, procurando minhas próprias experiências no consultório. Vivências místicas e práticas, respostas, sem dúvida, ao maior questionamento da humanidade. Hoje vamos especificamente a falar da deusa egípcia Sesat, que tem vários nomes, tá? Todas as deusas egípcias que nós vamos falar têm vários nomes diferentes. Mas eu peguei o que é mais conhecido e talvez, sem dúvida, que vocês possam pesquisar na internet sem se confundir. Tá? Então, com as primeiras experiências que eu tive sendo muito jovem na minha iniciação e no consultório, com o imponderável destino é que nós vamos a ir deparando nesta live. Como mestre, eu trabalhei com muitos oráculos e me deparei com situações muito distantes das ideias de quê? Da filosofia, dos mestres da psicologia e de muitas escolas espirituais. Nessa procura achei enigmas que fui respondendo no decorrer de anos e que vou tentar agora resumir para vocês, o que não é fácil, mas vamos lá. Então vamos começar com a deusa Seshat. Temos ela aí? Sim, a figura que vamos ver. aparece aqui. Sim, essa. Com toque, isso. Então vamos lá. Está aparecendo? Agora vai aparecer. Aí, olha ela que aparece. figura linda. Essa figura aparece unida al Dios Tot, pero en realidad esta diosa es de grande importancia no Egipto. Só que el gran problema que encontramos con esta diosa es que no tiene mitos como la mayoría de los dioses del panteón egipcio. Entonces, ¿quién fue Seshat? Digamos así. Ela era venerada 3100 anos antes de Cristo, ou mesmo antes, tá? Até, digamos, o final da história egípcia, e colocada como a análoga feminina do Deus Tot. Tá? Que interessante. Então, como vemos aí, os dois deuses estão um frente ao outro. Em realidade, não se sabe claramente. Tem muitos egiptólogos que dizem que era esposa de Tot, outros que dizem que era filha, outros que dizem que era irmã. Eu vou dizer que era o doble dele, a análoga feminina do Deus Tot, que é extremamente importante e a maioria das pessoas desconhece absolutamente que uma mulher era tão importante como Tot no Antigo Egito. Com certeza, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso. Bom, Agora que a gente estudou. temos várias coisas misteriosas em relação a ela que nós vamos tentar desvendar hoje, aos poucos. Tá? Então vamos a ver que é uma figura que se destaca nos rituais, que eram absolutamente necessários para o funcionamento da sociedade egípcia. Es decir, se entiende que os rituais que se faziam com ela era para que a sociedade se mantivesse em equilíbrio constante e permanente. Agora vocês podem ver ela aqui, no meio dos dois. E para entender um pouco a representação da deusa, o que ela representa, vamos olhar para o simbolismo que ela carrega. Tá? Então, em sua cabeça, aqui, não se vê muito bem, mas aparece um simbolismo de uma figura que parece ser, digamos, uma estrela. Parece ser uma estrela. E em cima dessa estrela um arco. Tá? Tem também um bastão e digamos, uma caneta, tá? Del símbolo da escrita. E muito interessante a vestimenta dela com roupa de pele de leopardo, que depois vamos saber mais também sobre essa interpretação da pele, da roupa, de cada um dos símbolos para ir aprofundando sua simbologia e sua significação na mítica do Antigo Egito. Algunos egiptólogos acham que na cabeça ela tem um arco, tá? E uma estrela. Outros acham que é uma estrela e guampas invertidas, então la associam com uma diosa estelar. Então, como digo a meus discípulos, que quando estamos estudando
en el grupo de las cuartas de Baen-Nub. A história da Getologia está cheia de acho que representa tal coisa. Acho que pode representar tal outra. Então, as pessoas que acham que a egiptologia é uma ciência exata estão totalmente errados. Cada egiptólogo interpreta de uma maneira diferente e eu vou fazer o mesmo. É dizer, vou interpretar de acordo a meus estudos, a minha experiência, a meu estudo da simbologia e ao que eu fui pesquisando durante quase 50 anos. Não queria dizer tantos números, mas são assim. Então, existen outras interpretações deste símbolo, tá? E colocam o símbolo da cabeça, que ela tem como um instrumento de medida utilizado nas delimitações dos terrenos, das construções sagradas, que podiam ser templos ou palácios. Tá? Eu acho que esse conceito que é dado por poucos, porque en realidad no existe aparentemente una forma de probar que eso sería un instrumento, sería que está más perto. Puedes botar ahí el instrumento más o menos. Sí. Entonces pueden ver que ese símbolo que tiene en la cabeza aparece ahí dividido en dos partes y siendo utilizado para medir, digamos así, las proporciones de las estrellas. ¿Cuándo? En el famoso ritual del esticamiento da corda, que es lo que aparece en la imagen a mi derecha. Ese ritual se hacía siempre antes de iniciar cualquier construcción, es decir, el proyecto de un templo no se hacía en un diseño, en una maquete, se hacía no local. Y con las medidas que a deusa autorizaba, porque tenía que estar asociado a las proporciones exactas de las estrellas. Entonces no se podía calcular previamente, se tenía que ver primero que el local fuese sagrado y después ver todo el proceso de las medidas y proporciones. ¿tá? Y eso es extremadamente importante. Entonces, digamos que esto es lo que más se aproxima de su significado oculto para los profanos. ¿no? Ya que en un momento se define, digamos, como un instrumento para medir a relación de las proporciones de los locales sagrados asociados a las estrellas. O Rafael pergunta, na realidade assim, ele diz que existe uma associação entre essa deusa e a cannabis. É verdade ou só coincidência? Existia de fato a cannabis no Egito? Eu acho que é por causa do símbolo que ela tinha na cabeça, que parece uma folha de... Não tinha cannabis, tinham outras coisas piores, ou mais fortes, digamos assim, que nós vamos ver depois, tá? Que eu acho que é importante. Então, era importante essa questão das estrelas, das medidas, e agora nós vamos ver todo isso, por que a deusa era tão importante. Tá? Depois, vamos a ver que o símbolo dela especificamente, como aparece aí, vem o símbolo de duas maneiras, escrito de duas maneiras diferentes, mas a mesma simbologia, tem uma relação, digamos, direta com as moiras, que são as moiras? As deusas gregas do destino. Vamos a falar só um pouquinho delas, porque não vou entrar no resto das mitologias, porque senão não terminaríamos nunca fazendo um estudo de religiões comparadas. Mas é importante observar isso, porque o simbolismo da roda do destino, como podem ver ali, é extremamente semelhante à roda que aparece na cabeça da deusa Sexat. Então podemos dizer que isso é um instrumento. Podemos dizer com certeza que podia ser um instrumento de medição. A roda era um instrumento de medição dos fios, porque cada volta já tinha uma medida determinada. Roda do destino é a mesma coisa que roda da fortuna? É que aí que está, se pode dizer que dentro da roda do destino algumas pessoas têm fortuna e outros não. Según las moiras, algunos tinham fios de lá, outros tinham fios de seda, que eram já mais ricos, e outros tinham fios de ouro, que eram aqueles super escolhidos, os grandes reis. Mas todos terminavam com o mesmo destino. A morte. Então, esse símbolo que está aí,
que nós vemos na interpretação dele, vamos a encontrar muitos paralelismos com os mitos egípcios, que vão aí sendo develados no decorrer de todas as aulas que nós vamos a ir falando. Inclusive com cada uma das deusas, vamos a ver como as três moiras estão totalmente associadas com o que elas definiam. Então, o que nós vemos aí nesse símbolo? Que é uma carta, não? Aparece uma caverna que sugere um útero, de onde a vida emerge, e o túmulo também é para o qual ele retorna. É um túmulo e um útero à la vez. E vamos ver isso também na mitologia egípcia de uma maneira um pouquinho diferente, mas é a mesma essência. Então, é o início e o fim do destino. As três moiras têm diferentes idades, porque refletem as fases lunares, lua crescente, lua cheia e, finalmente, aquela que não se vê. A minguante, cheia, crescente, nova e minguante. Nova que não se vê. Tá? Então, o fio que as moiras fiam, digamos assim, não sei se a palavra é certa, medem e cortam, tá? Está relacionado com o tecido do corpo, digamos assim, com o cordão umbilical. Isso dentro de um nível de interpretação. Tá? O que se sabe das moiras? Que eram filhas da noite e do caos, que seria uma energia primigênia anterior aos próprios deuses. E a primeira delas, Cloto, foi aquela que fiou, é dizer, que enrolava, tá, na roda. Então, vejam aí, primeiro ela enrolava. Laquesis, que seria a segunda, é a que mide. Então, aí ela vê a distância do fio. E átropo significa aquela que corta. Tá? Então, temos algo associado ao início da vida, à média vida e ao fim da vida. Nascimento, meio e fim. Então, alguns estudiosos dos mitos dizem que, em realidade, não são três, digamos, moiras. Seria um conceito. Mas vamos a encontrar algo muito parecido dentro de certas figuras egípcias que são mais que deuses, são conceitos. Então, voltando a nós. E o bichito que está um pouco nervoso, que já quer comer outro palito já. Então, vou contar para vocês minha primeira experiência com o destino. E isso aconteceu há muito tempo, quando eu tinha 19 anos, tá? E nessa época, como já falei outras vezes, eu era o chamés de meu mestre, o secretário do mestre. E surgiu naquela época, na loja onde nós estávamos estudando, e ele atendia consultório, não? Manhã, tarde e de noite eram as aulas. Um caso de um médico famoso argentino, que, pelo que me lembro, ele dirigia um hospital israelita em Buenos Aires. Estou falando de quase 50 anos atrás. Tá? Em realidade não me lembro do nome, mas sei que era neurologista. Tá? E eu, como era secretário, eu recebi a pessoa, vi o motivo da visita, e fiquei sabendo que era um homem marcado para morrer. Tá? Tinha um tumor no cérebro, inoperável. E tinha poucos dias de vida, é decir, ele estava falando de 20 dias de vida. Mas soube, em Buenos Aires, que meu mestre podia ajudar ele. Então, eu passei o doutor para o escritório do mestre e fiquei esperando fora com a namorada dele, que era Pachi. E o mestre, depois de um tempo, solicitou para ele voltar no outro dia. Tinha que meditar para responder se ia ajudar a ele ou não ia ajudar ele. Claro que isso caiu meio mal, assim, não? Sabendo que ele tinha poucos dias de vida, tá? E ainda tem que esperar um dia mais para uma resposta. Ficou meio confuso. Claro que de noite que iba a ser as aulas, todo mundo estava sabendo que tinha aparecido o doutor com o tumor. Claro que eu falei com todo mundo. Sim, fofoqueiro, né? Naquela época, olha o que aconteceu. Chegou um cara no hospital em Buenos Aires, no hospital israelita. Bom, claro, todo mundo ficou sabendo, e todo mundo na aula esperando que o mestre falasse algo. Tá? E que ele nos desse, digamos, uma ideia do que ia acontecer. Então, claro que teve
muita pressão. Sim. E aí o mestre deu a entender na aula que ele precisava saber se era o destino dele curar essa pessoa ou não. Então, nessa época, ninguém entendeu o que o mestre falou. Então, éramos muito jovens, recém começávamos a estudar. Ele era um rabi cabalista e nós nem sabíamos o que era um rabi cabalista. Estamos falando de quase 50 anos atrás. E todos nós que queríamos ver o milagre dele curar, assim, sabe o que é? O mestre curar aquele tumor dele. Todos queríamos ver como o destino pode ser mudado. E o mestre tinha a oportunidade de fazer isso, mas ainda assim ele resistia. Por que então resistia? Tá? Bom, resumindo, afinal ele aceitou tratar. Acho que pela pressão que surgiu ao redor de todos nós, nos próximos dias, digamos assim, que passaram, eu assisti a 3 sessões dele com as agulhas sagradas. E eu assisti porque eu estava filmando com uma câmera de 16mm, naquela época era um avanço tecnológico, com bateria incluída. Filmei todas as sessões que ele fazia, que o doutor trouxe a câmera para depois ter e mostrar para outras pessoas as técnicas que o mestre tinha aplicado. Eu feliz, o mestre aplicando as agulhas sagradas aqui, assim, pá, eu filmando por todos os lados. Estava uma coisa... Sim, imagina que emoção. Era uma emoção tremenda. Eu estava vendo algo que era um acontecimento milagroso acontecendo e filmando ele ainda. Tá? Mas o mestre, nada a festejar. Ele ficava observando. Ficou essas 3 sessões, depois pediu para ele vir outras vezes e ficou fazendo testes com as agulhas. Eu me lembro que ele fazia perguntas e ver se ele respondia certo ou não. Todo para ver se essa tirada de tumor não gerou algum problema neurológico. Sim, é mais ou menos o que se faz em cirurgias neurológicas hoje em dia, que o paciente fica, digamos, acordado, né, para a gente ver se os locais que estão sendo manipulados durante a cirurgia não afetam em nada, né? A fala, movimento. Isso. A técnica dele era desintegrar o tumor, tá? Que ia desaparecer depois através da urina. Então ele perguntava como que foi, se urinou, como urinou, e várias perguntas, tá? Feitas enquanto aplicava as agulhas para ver o resultado dessa, chamemos cirurgia com agulhas sagradas. Tá? Em princípio parecia que estava tudo bem. Ele foi para Buenos Aires para fazer novos exames lá. Depois de 2 meses, sabíamos que estava tudo bem. Ele viajou para Nova York. Tudo bem? Curado? Tudo bem no sentido que não tinha mais tumor. Ah, ok. Tá? Depois de um pouco mais, nesses 2 meses, ele se foi para Nova York com a Patty, que era a namorada nova dele, porque era separado, não tinha... Então, a Patty depois ligou para o mestre e disse que nessa viagem, em um momento de manhã, ele se estava afeitando com a navalha e de repente se degolou. Pá. Puxa. Essa foi a minha primeira experiência com destino. Por isso que teu mestre se questionava tanto se deveria curá-lo ou não, porque o destino dele não era continuar aqui. Em realidade, digamos que o destino era algo muito maior que minha jovem ignorância. Tá? E é claro que se vamos a perguntar a um médico se ele se questiona se é o destino dele curar ou não, isso não existe. Tá? A obrigação do médico é tratar. Mas estamos falando de algo que não tinha cura para a medicina. Sim. Estamos falando de um mestre que estava procurando algo mais na vida dessa pessoa. E essa é a grande diferença entre um mestre que lida com oráculos, digamos assim, e alguém que lida com psicologia. Ou alguém que lida com espiritismo. Às vezes é difícil perguntar o que é o destino, mas quem lida com oráculos entra, não pode deixar de fazer essa pergunta: onde que está o destino? Essa pessoa que veio a mim, eu posso ajudar ela? Essa é uma pergunta constante. Uma coisa é ajudar alguém que nos procura porque é seu destino e meu destino, e outra coisa é ajudar alguém que procura por curiosidade. O oráculo não responde. E nossa ajuda não tem, às vezes, como chegar, porque a pessoa não tem conexão conosco. Então, é muito difícil
falar de livre-arbítrio comigo agora. Falem depois da última aula que eu falei do destino. Aí sim podem fazer as perguntas que quiserem. E talvez não façam nenhuma pergunta, porque talvez não caiba essa palavra no conceito de destino. Então, voltando às moiras, no decorrer das aulas, vamos a observar um paralelismo muito forte com as ideias e mitos do Antigo Egito, que vocês vão poder ir vendo. Eu recomendaria que vejam a história das moiras, das parcas, para vocês ir agregando, inclusive, essas conexões, porque dentro do estudo das deusas egípcias vão ter poucos elementos para ver, e vão ver que eu vou aprofundar isso em uma boa medida. Então, por que Sexat é uma deusa do destino? Se era também a senhora das escrituras e da matemática e das medidas sagradas das estrelas e dos astros. Tá? Faz bastante coisa, né? Sim, mas será que é algo que é diferente? Não sei. Aí que está. Para Sexat, tudo tem um propósito. Cada célula do corpo serve a um órgão. E este órgão serve a um sistema. E este sistema serve a um corpo maior. Certo? Certo. Então, cada célula tem um sentido. Quando ela se une à sua função, então ela adquire um propósito. Certo? Cada bactéria que temos no intestino, ainda que não seja nossa, tem um propósito. Certo? Cada célula de uma planta sirve ao propósito de suas folhas, ou sirve ao propósito de suas raízes ou de seu tronco. Todo o que tem vida neste mundo, para os egípcios, tem propósito, tem destino. E isso é quase impossível de ser duvidado. Então, será que só os homens temos essa ideia de livre-arbítrio? Em um universo que para os egípcios e Sexat, todo o universo tem um propósito. Será que o homem então está fora deste universo? Então, nosso corpo, que todo ele, até cada cabelo, desculpe, iba a dizer cabelo, não ia pegar um cabelo, cada cabelo, cada célula do cabelo tem um propósito, tá? Não está solta, não tem nenhuma célula solta, tá? Todas estão integradas, até uma célula cancerosa tem um propósito. Então, achar que todo o que tem vida, tudo o que tem vida neste planeta tem um propósito. Então, dizer, pero então, tem algo que tenha livre-arbítrio neste planeta? Eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. É uma coisa absolutamente absurda, porque todo está amarrado. Tá? Talvez possa até fazer, mas aí pode fugir do seu destino. Aí que está, quando ele sai de seu destino, de seu propósito, é que se enferma, perde seus negócios, perde seu dinheiro, perde sua mulher, perde sua empresa, perde seu propósito. Às vezes está procurando dinheiro e acha que o propósito dele é dinheiro, ter poder. E isso não quer dizer que seja o propósito dele. Tem pessoas que chegam no poder e realmente não tem por que estar ali. Não é seu propósito, não é seu destino. E quem sofre, então, é todos os que seguem essas pessoas que têm poder. E o mesmo podemos dizer quando falamos das estrelas, dos planetas, do Sol, todo gira e tem um tempo de vida, uma matemática, ciclos que se repetem no que afecta, digamos, o Sol, a Lua, os planetas. Todo tem um propósito que nos supera e que nos interliga. Fíjate que nós vimos, eu acho, um documentário que nos mostra que as areias do Saara chegam à Amazônia pelo ar. E chegam milhões de toneladas de areia pelo vento que atraviessa todo o oceano. Agora se está estudando que a poeira de Marte chega à Terra. É decir, tudo está ligado. Tudo está ligado. A Lua, as águas, o Sol, a vida da Terra, tudo tem um propósito interligado. Então, dizer que eu não estou ligado a isso, que eu vou criar um propósito para mim,
Puede crear un propósito, pero puede ser la mayor frustración de su vida si no está dentro de su propio programa. Y eso es lo que nós vamos a ir viendo a través de minhas histórias e dos mitos do destino. Vamos a ir entendendo melhor como é importante cada indivíduo procurar seu sentido de vida, seu propósito, seu destino. Ele existe. A metade do mundo oriental acredita nisso. Sim. Tá? O mundo ocidental, não, nós fazemos o que nós queremos, mas isso é uma teoria. Freud mostrou todo o contrário. Só que todo mundo esqueceu que Freud disse que o que nós fazemos são seguir impulsos inconscientes dos quais não temos consciência. Não, mas deixa isso, porque eu faço o que eu quero. Sim, procurar poder, porque se sente inseguro. Procurar poder, dinheiro, porque talvez ele tenha problemas íntimos. Tem infinidade de fatores que levam a pessoa a procurar algo conscientemente ou racionalmente, quando em realidade o impulso que leva a isso pode ser um trauma, pode ser uma neurose, pode ser um medo. E ele desconhece. E ele acha que está fazendo, cumprindo com o seu propósito, que é racional. Não tem nada a ver com instinto, nem com emoções, nem com sua alma, que muitas vezes fica perdida nessa necessidade de conquistar e ter. Ser através de ter. Eu acho que a gente esqueceu de ouvir a alma da gente, né? Bom, a alma já nem existe quase, ninguém sabe que existe. É agora que nós estamos martelando para que vocês escutem, tá? Então, digamos, a padroeira dos escribas nos diz que tudo está escrito nas estrelas e nós somos um reflexo de um propósito maior. Esse vestido que nós falamos no início da deusa Sexat, que era muitas vezes representado com uma pele de leopardo, aparece muitas outras vezes representado como as estrelas. Tá? Como dizendo que tudo está escrito nas estrelas. E no mundo árabe encontramos maktub, que quase todo mundo sabe o que é essa palavra. É uma palavra árabe considerada um sinônimo de destino, que representa, já estava escrito nas estrelas. Fíjense a relação entre a palavra e o que os antigos egípcios acreditavam. Agora vou tentar contar para vocês minha segunda experiência com o destino, que aconteceu no início do meu consultório, quando eu comecei a atender na cidade de Paysandu. Isso, se não temos alguma pergunta, sim, muito séria. O Rafael pergunta que ele notou, na realidade ele disse que notou que o sufixo at de Sechat é o mesmo que at de Maat. Se existe alguma relação e o que significa? Em realidade, o problema com Sechat é que não se tem nenhuma tradução do nome dela. As outras deusas nós podemos até tentar chutar algo, mas palavras terminadas em at não estão totalmente ligadas entre si. Tá? Então, como não temos digamos assim, uma interpretação de jeroglífico, ficamos no ar, justamente, e isso é importante, tua pergunta, porque talvez seria a única deusa em la qual só estamos interpretando o simbolismo dela, para tentar aprofundar seu significado mais profundo, mas seu nome nos deixa num branco. Eu também fiquei num branco quando fui a pesquisar o nome escrito dela e tentar uma tradução. Então, voltando àquela experiência que eu tive, que em realidade foi também frustrante para mim, as duas primeiras experiências foram um golpe, tá? Mas eu lembro que atendi uma mulher jovem de uns 23, 24 anos, tá? E tive uma sensação muito ruim, tá? Tirei as cartas, naquela época eu estava usando o tarô egípcio, e o que eu vi foi a morte, não? Uma sensação ruim, muito pesada, bom, uma coisa trágica, mal-estar. Então, quando, não é uma coisa de tirar o tarô e vou interpretar o que dizem nas cartas. Vocês estão envolvidos com o simbolismo, e o simbolismo entra e sai de vocês. Quem interpreta tarôs é minha alma, somos nós. Não é o que está escrito aí. Porque as cartas são sempre as mesmas, né? Sim, então, em realidade, a sensação que me passou foi terrível. Aí eu pedi uma foto para ele, digo, tá, vou consultar meu mestre, que naquela época eu tinha orientação com ele, todas as semanas, e levei a foto, não? Só que quando mostrei a foto,
Él me recomendó así que no continuase atendiendo a esa mulher, porque él no iba a poder hacer nada por ella y que realmente él iba a morrer. Morrer? Está ahí, no dá para fazer nada. Então me lembrei de todo aquilo, daquele personagem, do aquela médico vez, aquele. do médico, tudo isso. Então, para que eu estou atendendo um consultório se não posso salvar uma pessoa, tá? Se minha função é ajudar, orientar e em alguma medida, dar vida a esse ser que seja feliz, que se realize, como que vou sair e vou deixar isso? Mas aí eu não gostei da interpretação dele. Tá? Ele me pediu para sair, deixar o caso. Sim. E eu fui então a procurar quem me recomendou a ela, tá? Que era uma antiga consulente. Então tentei explicar a situação e que ela falasse com a família sobre o risco que ela corria, que era real, existia um risco, que alguém tinha que fazer algo. E na realidade, o pior disso é que eu conhecia o marido. E eu sabia que o marido tinha delírios de ciúme. Tá? Delírios de ciúme enormes. Só que no decorrer desse tempo, ele o que fez? Pegou a mulher e levou para a fazenda dele, que era totalmente afastada da cidade, isolada de tudo e de todos, da família, de todo mundo. E ele sabia que ela tinha ido lá consultar contigo? Sim, porque ele foi com ela. Tá? Na primeira vez ele foi com ela, claro, não? Ela não ia deixar, ele não ia deixar consultar alguém que falasse mal dele. Sim. Tá? Então, pouco tempo depois me procuraram para avisar que, estou resumindo a história, não? Ela tinha entrado no hospital com uma ferida na cabeça, uma ferida enorme de espingarda. E ela falando, gritando que tinha sido um acidente, tinha sido um acidente, tinha sido um acidente. Bom, isso que antes dela morrer. Então, estava ele chorando, entendeu? E todos os enfermeiros, todos escutando todo o que ela gritou até o momento que ela faleceu na mesa de cirurgia. Então, o que se sabe disso? Que ele, o que fazia? Fíjense, tinha umas pessoas que trabalhavam lá, que veiam que ele botava ela seminua de noite na rua, às vezes em inverno, tá? E atirava tiros de espingarda, pá, pá, de um pé, do lado, do outro, e ela ficava parada, Que horror. quieta, tá? E ela seguia com ele, tá? Não fez isso, fez um monte, uma vez, fez um monte de vezes, mas ela continuava com ele. E nessa tortura, digamos assim. Mas aí ele errou. Aí ele errou. El tiro, em lugar de acertar fora, acertou na cabeça dele. Tá? Então, Que horror. isso foi muito triste. Foi muito triste. Inclusive a polícia chegou a me consultar porque subiram para a família que eu atendia a ela. E eu não pude dizer mais nada. Nada que eles não soubessem. Eles tinham um caso claro de feminicídio. E nessa situação, outra vez, o mestre tinha razão. Eu não podia fazer nada. E às vezes, tem pessoas que se casam com a morte. E sabem que estão fazendo isso. Tem pessoas que se matam e se suicidam de diversas maneiras. Bom, mas, por isso, e por outra infinidade de casos que eu tive, é que fiz uma série de como evitar o feminicídio em meu canal. E claro que hoje eu tenho certeza de que existem limites para a nossa ajuda. Podemos ajudar pessoas? Sim. Mas temos limites. Limites que não dependem só de nós. Não basta querer ajudar. Também existe um destino. E nós não temos como romper isso. Em princípio. Em princípio. Porque depois vamos a ver que essas regras, com o tempo e com os anos, é vindo que algumas coisas podem ser modificadas. Então, voltando à live, tá? Novamente. Lembro que meu mestre ensinou que os iniciados no Antigo Egito, no momento do ritual de iniciação, que normalmente era aos 13 anos, tá? Se les entregava seu rolo do destino. Fíjense o que estou dizendo.
en el ritual de iniciación, que no eran todos iniciados en Egipto, algunos iniciados, o mestre entregaba un rolo que tinha escrito o destino desse discípulo. Tá? E quando esse discípulo, no correr de sua vida, encontrava um obstáculo em sua vida, será que tenho que ficar neste templo, tenho que ir para o outro, será que tenho que ter esta mulher e casar-me com ela ou não, ou separar-me, todas as grandes dúvidas da existência, o discípulo podia abrir o rolo até ali e ver qual seria seu destino, ficar, se casar ou se separar. Ali está a imagem. Aí estamos com a imagem do mestre e dos discípulos, tá? E, que lá, mais? E os rolos. Os rolos chegando ali. E os rolos do destino, tá? Tá? Realmente é interessante, porque o que diz as tradições sobre isso? Que muitas vezes alguns desses discípulos abriam o rolo muito mais do que deviam. E também nos contra a tradição que essas pessoas ficavam loucas, piravam, digamos assim. Porque viam antes do tempo. Veían todo o seu destino el dia de sua morte. Ui. E não podiam evitarlo, certo? Então, o discípulo tinha que ter, digamos, muito controle para saber até onde ver seu próprio destino. E isso é uma coisa muito importante que eu sempre tenho em conta em relação ao tarot. Posso falar da morte, sim, de pessoas. Teve uma última paciente que faleceu, que eu atendia em Porto Alegre, que eu tuve que dizer para ela que tinha que se preparar para a morte. Mas foi um caso muito especial. Então, esse papiro, lo podiam encontrar, e ainda hoje lo podem encontrar, dentro digamos, das múmias, ele fica guardado e está protegido como se fosse um charuto. Tá? Então, é ela que fala? A cantoria. A Cláudia quer saber por que esse cabelo dos discípulos. Aquele cabelinho pro lado, assim. Era uma fórmula de penteado que alguns discípulos tinham. Tá? A gente vê isso Templos solares era assim. Nos jovens, né? Sim, ouro jovem. Ouro jovem é assim. Então, os jovens, filhos de Ramses também era assim. É uma questão de tradição. Então, o que é importante entender? Que de aí vem Maktub. O destino está escrito. De aí vem Sheshet, a escrita sagrada. Porque aí o que temos é uma simbologia que diz o programa de essa alma. O que essa alma veio a fazer, qual é seu propósito neste mundo. Agora, não é só isso suficiente, porque quando meu mestre falou isso, eu fui atrás de encontrar isso em livros de história, alguns falavam isso, mas hoje fui a pesquisar e me encontrei, tá, que existe, digamos assim, um link que nos dá uma notícia, e é uma notícia que saiu há poucos meses atrás, sim, sobre múmias que foram encontradas com línguas de ouro. Isso. Tá? E é interessante porque dentro dessas múmias que foram achadas com línguas de ouro, também encontraram múmias que tinham os rolos. E aí diz, porque podia ser a vida escrita da pessoa, mas não é a vida escrita da pessoa, é o destino escrito da pessoa. Então, quando vemos o egiptólogo indo atrás de uma resposta, ele sigue só a resposta racional, não entende que existe uma tradição que é tão importante como o escrito. A tradição nos diz por que essa pessoa carregava esse rolo. Tu não tem rolo, não, tu vai superar todas as expectativas que se podem ter de ti. Essas múmias poderiam ter sido iniciadas? Sim. Quem tinha o rolo era um iniciado. Tá? Só que eu acho que encontraram umas 20 múmias, mas tinha um ou dois rolos, então tinha uma ou duas pessoas. E no final desta live nós vamos a deixar o link para que vocês possam ver exatamente o que estou falando agora. Isso é um link da National Geographic. Isso, muito bem. Eu consigo copiar e colar ali. Então, isto
Eu acho que está com vontade de comer uma cosita mais. Tem aqui. É isso que ela quer. Bota ela lá, senão tu não vai conseguir escrever. Então, ela é participante fundamental. Não temos como deixá-la sozinha, porque senão seria um escândalo que ninguém poderia falar. Pior que a música em alto volume. Então, estamos trabalhando com nosso grupo de estudos para formar, digamos, homens com a capacidade de ser seus próprios mestres. Homens e mulheres que possam achar o que seu propósito, seu sentido de vida. Então, diria que este é o momento de viajar no tempo e achar as respostas que nosso coração está solicitando, as enormes perguntas que todos nós temos. Por que estamos aqui? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o meu destino? Qual é o meu propósito? E não é uma questão de procurar em uma astrologia, em um programa de astrologia, em um astrólogo, em um mestre no tarot. Vocês têm a resposta dentro e eu vou provar isso. Em todas estas lives eu vou ir mostrando que existe claramente em cada um de vocês um programa oculto que vocês podem acessar. Aqueles que estão estudando conosco estão trabalhando justamente na linguagem desse programa. E espero que no final do curso eles tenham uma visão de seu verdadeiro propósito. É dizer, que possam se olhar ao espelho e dizer: eu sou o guia de mim mesmo. Eu sou meu guru, eu sou meu mestre. Não preciso depender de ninguém para encontrar uma resposta. Não preciso nem abrir um rolo onde esteja escrito, porque eu vou consultar minha própria alma. O foco, o centro do meu programa. Então, venha conosco, participe do nosso grupo de estudos no Telegram e dentro das aulas das quartas-feiras. Não perda essa aprendizagem. Não vai encontrar isso nunca em livros e em nenhuma loja, nem de maçonaria, nem de Rosa Cruz, vai achar algo que se assemelhe minimamente a isso. Não perda essa oportunidade. É o momento de você avançar, se olhar e dizer: pô, realmente agora estou fazendo o que eu queria. Estou me realizando porque é o que realmente eu amo. Trabalho dia e noite sem me cansar porque estou amando o que eu faço. Porque é a razão de eu estar aqui. Então, não perda as próximas lives sobre o destino, que vamos a falar do amor, a reencarnação e muito mais sobre as deusas do destino. O nosso amor estava escrito nas estrelas. Eu espero que sim. Isso aí. Vamos ver isso também. Pessoal, ele não me deixou falar hoje, não sei se vocês perceberam, né? Mas tudo bem, o que eu vou fazer, né? Olha só, o treinamento, esse nosso grupo já iniciou faz um tempinho, mas não tem problema, quem quiser se juntar ao grupo de estudos agora, todas as aulas que tiveram até o momento já foram gravadas, né? Vocês vão poder acessar tudo. E mais importante, nesse treinamento, vocês têm a oportunidade de fazer uma orientação individual com o mestre. Então, além das aulas, vocês têm a oportunidade extra de fazer essa orientação para poder trabalhar tudo que está sendo dado, todas as experiências que vocês fizeram, né, para discutir diretamente com o mestre e ter essa atenção individual. A orientação está muito dirigida a ensinar ao discípulo a analisar os seus próprios sonhos e sua linguagem onírica, principalmente a simbologia deles e a estabelecer conexão com esses símbolos internos, é decir, não é uma questão de procurar um símbolo em um dicionário de simbologia, é uma questão de ver a simbologia que meu inconsciente me passa e depois ir trabalhando com ela. É como empezar um abecedário no qual se formam palavras e depois temos mensagens. E essas mensagens nos dão respostas. Sim. Então, claro que existe um mestre dentro de vocês que sabe o passado, o presente e o futuro. É só bater na porta, não é tão difícil achar essa conexão. Depois temos os néteres egípcios que estamos falando, os deuses, com os quais também nós podemos bater na porta para aprender realmente seu significado, seu poder, sua importância, as medidas sagradas, nossa relação com os astros.
Ah, aí que está, vê? Ela está mostrando aí uma coisa que é importante. Surgiu dessa comunicação, de suas meditações, esse símbolo que ela tem agora pendurado aqui, como podem ver, Mais de pertinho. Que é um escorpião com um sol. com um sol. Isso. Isso foi fruto de uma comunicação, de uma experiência mística que ela teve, uma conexão com um néter que lhe deu justamente uma simbologia para ela ser protegida pelos deuses. Então, acho que é interessante que vocês batam nas portas de sua alma, abram o templo e entendam que esse chat nos dava as medidas e as proporções sagradas de nosso templo, as relações dos números que existem dentro de nós, os números que nos rigem e quais são os números de nossa verdadeira harmonia. A Sechat pode nos ensinar, nos orientar também a construir o nosso próprio templo. Mas é claro, Aquilo que nós falamos no grupo. eu venho pedindo para todos vocês construam um templo. Mas Sechat era a que fazia o ritual de estiramento da corda, assim como seria algo sagrado em nós. O ritual do sagrado, que depois vem outros rituais, da abertura da boca, que seria o ritual de dar vida a esse templo. Tá? Para quem não está acompanhando o grupo, né, de estudos, esse templo não é um templo físico, tá, pessoal? É um templo que nós construímos dentro da gente. Dentro do nosso coração, dentro de nossa mente, e nós, quando vamos dormir, entramos nele, que é o lugar onde nos protegemos de qualquer influência, já que todas as influências sempre são feitas de noite, quando vocês dormem. Tá? Não é para assustar, é só para que vocês estejam preparados. Tá? Bom, então por hoje... Bom, pessoal, queria pedir de novo, se vocês gostaram da live, deixem um like aí, se inscrevam no canal, nos acompanhem sempre, todos os domingos, 19 horas, e também os vídeos que já estão no canal do Jorge, né? Temos várias playlists, essa do feminicídio, Isso, também. E eu também estou aqui ela sempre. Ela está sempre também, viu, pessoal? Eu sei que vocês assistem os vídeos só por minha causa, mas tudo bem, eu vou dar essa chance pro meu pai. Pessoal, beijão grande, até domingo que vem, ou até quarta para quem quiser participar do nosso grupo de treinamento místico. Tá bom? Um abração. Tchau, Virgínia. Tchau, Cláudia. Tchau a todos. Tchau, Cláudia. Tchau, todo mundo. Beijo.